Olá, jovens! Hoje vamos falar sobre a lição 12. Estamos chegando aí no final, na reta final da revista. E na lição de hoje nós vamos falar sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E nessa lição nós vamos fazer alguns exercícios aí de reflexão que normalmente, pelo menos eu, vejo pouco a gente fazer. Então, para começar, é importante a gente entender que não basta crer no Senhor, é necessário amá-lo. E aí eu incentivo vocês a citar a frase que está aí no quadro para refletir, Que fala sobre, não consigo evitar o pensamento de que Deus não se interessa muito se acreditamos nele ou não. Mas ele se importa muito se nós o amamos ou não. Essa frase assim, aqui parece simples, mas tem uma verdade por trás muito importante, Não basta a gente crer, não basta a gente acreditar que ele existe, A nossa fé não pode ser tão superficial assim. A nossa fé tem que ser profunda a ponto de nos levar a amar o Senhor. Então, não basta acreditar que ele existe, é necessário que nós o amemos. O amor ao Senhor é que vai fazer a diferença no nosso relacionamento com Ele. Ou talvez é o que realmente caracteriza um relacionamento com o Senhor, ok? Então, o primeiro tópico já traz uma pergunta que eu gosto muito dela e nos faz pensar aí sobre o que amo quando amo meu Deus. O que nós amamos, na verdade, quando dizemos que amamos ao Senhor? Acho que essa pergunta tem que ser feita para a classe. E aqueles segundos de silêncio reflexivo precisam ser dados. O que eu amo quando amo o meu Deus? A reflexão aqui é, eu amo realmente a Deus ou eu amo aquilo que me convém nele? Ou eu amo aquilo que eu acho legal em Jesus? O que eu amo quando amo meu Deus? Eu amo o Deus revelado na palavra, que é amor, que também é justiça, é santidade, é pureza. Às vezes também é um Deus que repreende, um Deus que trata com ira, um Deus terrível em alguns momentos. Ou eu amo um Deus que realiza os meus desejos, que atende os meus pedidos, ou eu amo um Deus com o qual eu tenho afinidades de opiniões, ou eu amo um Deus que eu acho ele gente boa. O que eu amo quando eu amo o meu Deus? Essa diferença a gente precisa evidenciar na aula. Essa provocação, essa reflexão. Por quê? Porque muitas vezes a ideia equivocada que nós temos de Deus se torna um ídolo. Então, como eu comento aí na lição e comento lá no Guarará 1 também com os jovens, às vezes a gente trata Deus como se Deus fosse um drive-thru. Como se o culto de domingo à noite fosse aquele momento que a gente passa, pega o lanche e vai embora. Então, o nosso Deus muitas vezes é tratado como um garçom, Ou então o nosso Deus é tratado como um filósofo, como uma ideologia. Eu concordo com algumas coisas que Jesus falou, pego um versículo isolado e eu creio em Jesus por causa daquele versículo. Então, as nossas ideias equivocadas, as nossas interpretações convenientes a nós mesmos a respeito da palavra de Deus, pode fazer com que essa imagem de Deus se torne um ídolo para nós. E o verdadeiro Deus mesmo nós não conhecemos, não nos relacionamos com ele. E aí, essa imagem errada de Deus nos atrapalha tanto porque às vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos ali aparentemente vivendo o evangelho, mas nós não conhecemos o verdadeiro Deus. Nós não amamos realmente o Deus verdadeiro. Nós amamos uma imagem que criamos dele. Uma imagem, um Deus que é de acordo com o que me é conveniente.
Nós precisamos provocar essa reflexão nos nossos jovens, porque hoje muitas ideologias a respeito da Bíblia, inclusive, são ensinadas. Muitas ideias equivocadas a respeito de Deus são ensinadas. E às vezes os nossos jovens, os nossos adolescentes estão se alimentando dessas palavras e estão se relacionando com um Deus que não é o verdadeiro Deus. É um ídolo criado pelo nosso tempo, é um ídolo criado pela nossa cultura, inclusive a cultura gospel. Então a gente precisa fazer os nossos jovens pensar nisso. O que amo quando amo meu Deus? Então, faça-os pensar nisso, para que a gente não perca aí a oportunidade de abrir os olhos dos nossos jovens, inclusive enfatizando aí uma outra frase também do Thomas Halleck, que está no primeiro tópico, que fala aí sobre confundir, né, magia com fé e ambição com amor. Essa frase também acho que nos provoca a pensar nessa relação real que nós temos com o Senhor, ok? E aí, quando a gente pensa, o que eu amo quando eu amo o meu Deus, ou seja, será que eu estou amando Deus realmente? É importante a gente pensar que a própria palavra de Deus, aí a gente já parte para o tópico 2, nos ensina a maneira como Deus quer ser amado. E é muito interessante isso, porque o Senhor não só instituiu o mandamento de amá-lo, mas Ele disse como quer ser amado. Como nós devemos amá-lo. Mas por que será que o Senhor nos ensinou como devemos amá-lo? Não seria óbvio? Poxa, Ele é um Deus bom, um Deus que abençoa, um Deus poderoso. Como não amar um Deus assim? Porque, na verdade, a nossa forma de amar também foi deturpada pelo pecado. Então, às vezes, nós amamos de forma deturpada, de forma enferma, de forma egoísta, né? Então, a nossa forma de amar também é toda desorganizada, né? Desde o Éden, a nossa forma de amar é uma forma toda errada, né? Independente do amor. O amor conjugal, o amor de pai para filho, de filho para pai, o amor entre amigos, o nosso amor entre irmãos dentro da casa do Senhor, é um amor todo desajustado. A nossa forma de amar é desajustada. Então, por isso, por conta do pecado que nos atrapalha a amar da forma correta, é que o Senhor nos ensina como amá-lo. É como se Ele dissesse, olha, a forma de vocês amar não é a forma que eu quero ser amado. Então, o Senhor vem e nos ensina a amar. Então, tão importante quanto amar a Deus, é também importante amá-lo da forma correta. Então, vamos retomar. Não basta crer, é preciso amar. E não basta amar de qualquer forma, precisa amar da forma correta. E essa forma correta está no versículo do texto-chave, né? Que é uma referência que Jesus faz. E aí tá lá em Marcos 12:30, e aí no decorrer do tópico 2 tem aí a explicação, né? Quando nós falamos que devemos amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de todas as forças. Então é importante passar por cada um desses tópicos, comentar com os alunos e até perguntar a eles exemplos. Então, por exemplo, questioná-los como a gente pode amar a Deus com todas as nossas forças, né? Como a gente pode amar a Deus com todo o nosso entendimento? Como a gente expressa o nosso amor a Deus por meio do nosso entendimento? Como nós expressamos o nosso amor a Deus por meio das nossas forças? Então, esse momento pode ser um momento em que a gente interage com os alunos, busca deles exemplos e a forma como eles enxergam essas expressões de amor a Deus. Ok? Aproveitem esse momento para interagir com os alunos. E aí a gente vem para o terceiro tópico. Todos esses tópicos que Jesus cita, né? Todo coração, alma, entendimento e forças, se resumem aí no tópico 3, com a palavra obediência. Então, a maior expressão de amor para com Deus é a obediência. E aí está outra diferença fundamental dos amores
do nosso tempo, os amores que vivenciamos aqui na vida cotidiana, do amor para com Deus. O amor para com Deus se expressa por meio da obediência. Então, não é um simples sentimento. Não depende de uma emoção, não depende de uma sensação. Nós amamos a Deus em obediência, é atitude, né? É decisão. E aí, a gente precisa mostrar isso para os nossos jovens também, porque hoje o amor, ele é vendido como uma emoção, um sentimento, que inclusive facilmente se acaba e é substituído. O amor de verdade, o amor verdadeiro, é esse amor que não é um sentimento, é uma atitude e uma decisão, ok? E aí, claro, Jesus fala sobre isso lá em João, capítulo 14, versículo 15, que é citado aí na lição também. E é importante a gente pensar que o nosso amor a Deus se expressa por meio da obediência, mas o nosso amor aos ídolos também se expressa dessa forma, né? Então, apesar do mundo trazer o amor como um sentimento, na realidade não. O amor se expressa por meio da obediência, por meio da confiança, como nós lemos lá, aprendemos numa das primeiras lições, né? Na nossa relação com os ídolos, amor, confiança e obediência. Então, para com os ídolos, o amor se expressa da mesma forma. Quando nós obedecemos os desejos do nosso coração, nós estamos amando esses desejos, esses ídolos, mais do que amamos a Deus. Então, o amor, ele se expressa por meio da obediência. Aquilo que nós obedecemos, a quem nós obedecemos, é quem nós verdadeiramente amamos. Okay? E a gente precisa incentivar os nossos jovens a amar ao Senhor por meio da obediência. Nem sempre o sentimento para com Deus vai ser um sentimento de ternura. Vai ter momentos em que as nossas orações não serão respondidas, em que os milagres não serão realizados, em que o tempo de Deus é diferente do nosso. Vão ter momentos em que Deus não vai nos explicar e não vai nos responder. Mas ainda assim nós precisamos obedecê-lo. Então, vão ter momentos em que a gente realmente não vai ter um sentimento de ternura, vai ter um sentimento confuso para com Deus. Mas ainda assim nós precisamos obedecê-lo, porque o amor não depende do sentimento. O amor é atitude e decisão, ok? A gente precisa levar isso para os nossos jovens. Por fim, a gente vai terminar aí falando de vida feliz. Porque como a gente viu desde a primeira lição, por fim, resumindo, a nossa busca pelos ídolos, na verdade, é uma busca por felicidade, por satisfação. Quando nós seguimos os desejos do nosso coração, na verdade, nós queremos satisfazê-los, nós queremos nos sentir felizes. Então, por isso que praticamente o trimestre, a gente termina aí com esse tópico, né? A vida feliz. A vida feliz que a gente busca desde o Éden, né? Quando a gente quis ter o conhecimento do bem e do mal, ser igual a Deus, para essa sensação de plenitude, de satisfação, de felicidade, é que nos faz buscar os ídolos. Mas, na verdade, isso a gente só encontra em Deus. Aquele que nos colocou no Jardim do Éden, né? E nos proporcionou lá tudo o que nós precisávamos. Então, essa felicidade, essa plenitude, essa satisfação, que é o que nós buscamos nos ídolos, que é o que o nosso coração clama, quando os nossos desejos gritam, né? A gente só encontra no Senhor. Então, a idolatria acontece porque nós estamos em busca de plenitude, em busca de felicidade. E porque não buscamos no Senhor, buscamos em outras coisas, nos tornamos idólatras. Então, acho que não teria outra palavra para a gente fechar, né, esse trimestre, quando a gente fala que a única vida feliz, ou seja, todas as nossas buscas, todos esses ídolos que nós trouxemos durante o trimestre e outros ainda que existem, né? Todos eles, na verdade, são fúteis, inúteis, porque a felicidade, a plenitude, a satisfação, o preenchimento desse buraco que existe em todas as almas do mundo, só o nosso Deus pode preencher.
Ok? Então, a gente precisa dizer que essa única vida feliz que nós tanto buscamos só existe em Deus. E como nós usufruímos dessa vida? Nós usufruímos dessa vida obedecendo e seguindo ao Senhor e permanecendo nele. É aí que entra a referência de João, capítulo 15. Quando nós permanecemos no Senhor como ramos que permanecem na videira. Né? Então, nós precisamos ser alimentados, né, da nossa essência de vida, de saúde espiritual. Nós precisamos estar enxertados na videira, porque é dela que procede tudo o que nós precisamos. Amém? Então, esse texto de referência de João, capítulo 15, é o que vai nos trazer essa certeza de que é permanecendo no Senhor. E como nós permanecemos? Obedecendo a sua palavra, seguindo os seus ensinamentos. Então, a gente tem aí uma frase de Agostinho, né? Que fala que nem todos conseguem encontrá-la, porque às vezes não querem o suficiente. Por quê? Porque, mais uma vez, essa vida feliz a gente consegue obedecendo ao Senhor. E obedecendo ao Senhor significa que nós estamos abrindo mão da nossa vontade. Isso significa também que é uma luta constante. Permanecer no Senhor requer atitude, decisão e esforço. Então, para nós conseguirmos essa vida feliz, nós temos sim que enfrentar uma luta da carne contra o espírito, e permanecer no Senhor, contando com a sua graça e com a sua ajuda, para que prevaleça o seu Espírito em nós. E aí sim, nós teremos o suficiente, né, para viver essa vida. Então, enfatizem isso com os jovens em sala. Toda a busca idólatra é uma busca por felicidade. Mas a felicidade, a plenitude e a satisfação da vida nós só encontramos no Senhor. E nós só encontramos no Senhor se permanecermos no seu amor, obedecendo a sua palavra e vivendo a vida que ele nos propõe. É aí sim que nós vamos ter uma vida feliz. E aí vem com a última frase, né? Que a vida feliz é regozijar-se em Deus, de Deus e por causa de Deus. Amém? Então, enfatizem isso com os jovens, para que eles comecem a pensar que toda a felicidade que o mundo propaga é momentânea, é fútil. Mas a felicidade que o nosso Senhor nos propõe, ela é eterna e só aumenta quanto mais nós nos dedicamos a Ele, quanto mais Ele ocupa o nosso coração. Amém? Espero que tenha edificado. A gente já está acabando o trimestre. No próximo, a gente vai fazer uma revisão e algumas reflexões para os nossos jovens levarem consigo essa lição. 13 lições, né? Em que nós tratamos de tantos assuntos importantes. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!